Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês a história de Naamã. A história de Naamã, ela é contada no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Naamã, ele era chefe do exército da Síria. Naamã, ele se destacava por ser um bom comandante e as guerras que ele comandava, o exército dele, no qual ele comandava, sempre vencia as guerras. Então ele era um comandante que tinha destaque, que tinha prestígio com o rei, por ele saber comandar bem um exército. E Naamã foi acometido de uma doença na pele, de uma lepra na pele. Então aquilo incomodava ele, por ele ocupar aquele cargo, por ele ter aquele destaque com o rei. E a lepra, ela não era uma doença bem vista naquela época. As pessoas até que tinham lepra, elas até ficavam retiradas, elas ficavam afastadas, até mesmo do seu convívio familiar. E na casa de Naamã, havia uma serva, uma menina que era serva da sua esposa, que ela havia sido trazida cativa em uma das guerras na qual Naamã saiu vitorioso. E essa menina era uma menina israelita. E ela comentou com a sua senhora, com a esposa de Naamã, que no meio do povo dela havia um profeta que se ele orasse, que se ele intercedesse por Naamã, ele seria curado daquela doença. E nisso, Naamã comenta com o rei. E o rei vai interceder. O rei da Síria vai interceder ao rei de Israel para que haja essa ação em relação à cura de Naamã. O rei de Israel interpretou aquilo errado e achou que pudesse ser uma cilada, algo que pudesse querer infiltrar lá para que fosse instaurado talvez uma guerra entre esses povos. E quando Eliseu, que era esse profeta, no qual a menina falou para a senhora dela, quando ficou sabendo desse assunto, ele foi até o rei falar com o rei, porque não era para ele se amedrontar. E no capítulo 5 do segundo livro de Reis, na parte B do versículo 8, Eliseu diz o seguinte: por que rasgaste tuas vestes? Ele fala isso para o rei. Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então não precisa temer, não precisa assustar, envia esse homem aí para mim que eu vou resolver o caso dele. E nisso, Naamã foi até Eliseu. E Eliseu nem vai receber Naamã. Ele manda lá na porta falar para Naamã: olha, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Naamã não gostou muito dessa resposta de Eliseu, porque ele esperava que Eliseu fosse recebê-lo, que Eliseu fosse fazer uma oração por ele, impor as mãos sobre ele e ele seria curado. Mas Deus tem as suas formas de agir, Deus tem os seus próprios planos. E nisso ele estava indo embora, ele não estava contente com isso. Ele falou que lá na região dele havia muitos rios, nos quais ele poderia se banhar. Por que ele haveria de banhar no Rio Jordão? E aí aqueles homens que estavam acompanhando ele falou: mas se ele pedisse uma coisa difícil, você não iria fazer para receber a cura? Vai lá, atende o que ele está falando. Naamã foi, se banhou 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele saiu das águas, a palavra de Deus fala que ele estava com a pele como de uma criança. Ele foi curado, ele foi restaurado. E nisso, olha o que acontece. Naamã vai e se propõe a dar presentes para Eliseu, e Eliseu não aceitou, porque o reino de Deus, ele é nos dado gratuitamente. As bênçãos do Senhor, elas chegam até nós pela graça. Ela não é por barganha, ela não é troca. Então Eliseu não aceitou nada daquilo que Naamã ofereceu ele de bens materiais. E olha o que acontece. E no versículo 17, na parte B, Naamã fala o seguinte:
pois teu servo nunca mais fará sacrifícios e holocaustos a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Esse Senhor aqui, ele está em letras maiúsculas, que refere a Deus. Então, Naamã, além de ter recebido aquela cura física, Naamã também recebeu uma cura espiritual de conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor Deus. E ele falou que a partir daquele momento, ele nunca mais ia fazer holocausto, nem adorar a outros deuses, senão ao Senhor. E o que eu, quando meditava, entendi esse texto? Muitas das vezes, nós fora, nós temos às vezes uma posição, às vezes nós temos um lugar que a gente se destaca e a gente está vestido com o nosso uniforme, como no caso aqui Naamã, com certeza tinha, né, um uniforme de general, de comandante de um exército, e só que por baixo toda aquela montagem ali, ele tinha o seu corpo leproso. E quando ele estava na sua intimidade, na sua casa, as pessoas viam aquilo que Naamã tinha na sua pele. E a serva observou isso, e ela ficou incomodada com isso, e ela sabia onde tinha a solução para esse problema dele. E muitas das vezes, nós, fora, as pessoas não veem o que está por baixo da nossa armadura, o que está por baixo da nossa casca. Mas na nossa intimidade, as pessoas, elas veem as nossas deficiências, elas veem as nossas fraquezas, elas veem as nossas mazelas, porque é na nossa intimidade que a gente se expõe. É no nosso meio de convívio ali mais íntimo que a gente mostra quem a gente é. E assim como Naamã sentia-se incomodado e queria a cura física, é necessário também que nós possamos se sentir incomodados com essas coisas que a gente faz, que elas não agradam ao Senhor, que sejam pecados, que sejam comportamentos que não condizem com o que o Senhor quer para nós, porque lá fora, perto de todos, a gente não pratica essas coisas, a gente não tem essa postura, a gente não tem essa maneira de agir, mas dentro da nossa casa, na nossa intimidade, às vezes a gente porta dessa maneira, como se nós lá fora tivéssemos um uniforme, tivéssemos uma armadura, e dentro de casa, quando a gente despe dessa armadura, quando a gente tira essa carcaça, a gente mostra a lepra que tem na gente. E a gente precisa ser curado. E a gente precisa saber que em Israel há um Deus. Assim como Eliseu falou para ele saber que existe um profeta em Israel. E assim a gente tem que saber que existe um Deus, que ele pode nos curar, que ele pode deixar a nossa pele, que ele possa nos deixar como crianças, limpos de todas essas coisas que às vezes na nossa intimidade elas são aparentes e que elas não agradam ao Senhor. Então, assim como Naamã foi atrás, que a gente possa buscar essa cura e que a gente venha reconhecer, assim como Naamã reconheceu quem era Deus, quem era o Senhor, e outros deuses não iam mais ter a adoração dele, o holocausto dele, apenas Deus teria. E que a gente possa ser assim, que a gente possa ter somente Deus, no qual a gente vai adorar, que a gente vai prestar louvor, que a gente vai prestar culto somente a Ele, porque Ele é capaz de nos tratar, que Ele é capaz de nos polir, que Ele é capaz de nos limpar, assim como limpou Naamã. Então, essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, que a gente venha fazer uma autoanálise e ver como é que a gente é na nossa intimidade, quando a gente vem de fora, quando a gente tira a nossa armadura, quando a gente tira o nosso uniforme, como a gente tem comportado nos nossos lares. E que a gente venha querer a cura, que a gente venha ser limpos, que a gente venha ser tratados pelo Senhor. Então, eu quero deixar esses textos aqui para vocês meditarem no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Aconselho a vocês a ler sobre a história de Naamã. E que, assim como falou comigo, que possa falar com vocês e que vocês possam também compartilhar esse vídeo com outras pessoas.
Então eu peço também para vocês curtirem esse vídeo, para você se inscrever nesse canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.